Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite para vocês. Quem são os corajosos que ainda estão comigo nesse horário? Gente, na última live que eu fiz aqui, eu falei sobre as instruções gerais da tabela CBHPM e foi pedido que eu falasse um pouquinho a respeito da valoração dos portes anestésicos, né? A valoração dos anestesistas. Mas esse é um assunto um pouco mais extenso, inclusive nas instruções gerais da tabela ele vem separado. As instruções dos anestesiologistas vêm separado das instruções gerais, justamente porque tem alguns detalhezinhos que requer um certo cuidado para a gente falar sobre eles. Mas aí, como foi pedido, então eu trouxe hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre as instruções específicas para os anestesiologistas, tá? Sejam bem-vindos. Mandem aí esse coraçãozinho para as pessoas participarem dessa live, para a gente aprender um pouquinho mais, entender como é que funcionam essas regras que são estabelecidas pela Associação Médica Brasileira, né? Eu já falei em outros momentos aqui que os procedimentos cirúrgicos, a análise técnica disso, né? Quem avalia, quem audita procedimentos cirúrgicos são médicos, isso é auditoria médica. Não significa que não devamos saber até para a questão do credenciamento, tá? O prestador tem que entender para saber como conduzir, como se conduzir ou como interpretar as tabelas que estão em seus contratos. Então, independente da parte de auditoria, que é extremamente necessária, a pessoa que credencia, o prestador de serviço, que é quem vai credenciar com as operadoras de plano de saúde, precisa entender essas regras e precisa entender como é que acontece essa valoração, tá bom? O ato anestésico, gente, ele começa desde o momento da avaliação pré-anestésica do paciente, né? E ele segue até a técnica, conclui quando o paciente passa pela recuperação pós-anestésica, desde que ele não seja indicada a questão da UTI, né? Enquanto o paciente não retorna suas funções vitais após a anestesia, é de responsabilidade do anestesista, tá? Exceto quando ele vai para a UTI. Mas nos demais procedimentos, nos demais casos, nas demais indicações, é responsabilidade do anestesista acompanhar esse paciente até que ele se recupere totalmente da anestesia, tá? Isso é responsabilidade dele. E como é que acontece? Como é que a tabela estabelece esses portes anestésicos? O porte anestésico, gente, ele vai do porte 0 até o porte 8. Ele é valorado do porte 0 ao porte 8. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês visualizarem direitinho como é que ele se apresenta. Pronto, é assim, tá? Você vê aí, ó, porte anestésico do 0 ao 8. O porte 0 significa que não existe a previsão da participação do profissional anestesista num determinado procedimento, tá? Boa noite, Francisco Mara. E aí a gente segue aqui vendo do porte 1 até o porte 8. Cada porte anestésico, ele se correlaciona com o porte cirúrgico, ou seja, a valoração desse porte anestésico é equivalente à definição dos portes cirúrgicos de acordo com como vocês estão vendo aqui. Porte 1 equivale ao 3A do procedimento cirúrgico, porte 2 equivale ao 3C do procedimento cirúrgico, né? E assim sucessivamente. Quando a gente observa aí o porte 0, a anestesia local ou a inexistência da participação, né, a previsão desse profissional em determinado procedimento, mas quando existe a indicação, né, o procedimento não prevê a participação desse profissional, mas quando existe a indicação da participação desse profissional, ele é valorado de que forma? E aí o porte 0 traz a valoração do porte 3, ou seja, quando um determinado procedimento não traz a participação do anestesista e o profissional médico diz que existe a necessidade, foi requerida a participação desse profissional em função da condição clínica de um determinado paciente, esse porte vai ser valorado de acordo com o porte 3. Agora um detalhe, gente, não são poucas as vezes que a gente vê em contratos a definição do porte 0 equivalente ao 4C, ou seja, equivalente ao porte 3. Eu já fui auditar um determinado prestador numa época que eu fazia parte da operadora, né, da análise da operadora, que esse contrato já trazia o porte 0 com a indicação de porte 3. O que é que o prestador fazia?
todos os procedimentos que não existia porte pré-definido para ele já aplicava o porte 3. E sofria glosas constantemente. Ele não conseguia entender. Por quê? Porque não sabe como analisar essa tabela, não sabe como acontece essa valoração. E já foi definido. Eu acredito que equivocadamente, porque não é pertinente colocar, não é prudente você colocar um valor no porte 0, pensando que se não existe um valor definido, então a tabela me diz que eu vou utilizar o porte 3. Vai utilizar o porte 3 quando houver a indicação, quando houver a necessidade. Então, não deixa isso expresso no contrato, porte 0 equivalente a porte 3, porque não é assim a regra. O porte 0 vai equivaler ao porte 3 quando tiver a justificativa devida, tá? Tudo baseado em evidências. Então, você vai utilizar o porte 3 para cobrar anestesia do procedimento que não prevê esse profissional atuando, tá bom? Quando existir todas a justificativa devida, tá? E a parte que respalda essa cobrança, tá bom? Em relação às vias de acesso, procedimento cirúrgico. A via de acesso para a valoração do porte anestésico do profissional anestesista, gente, é exatamente igual à valoração ou à regra para o profissional cirurgião. Quando acontece mais de um procedimento e esse procedimento acontece pela mesma via de acesso, para o primeiro procedimento ou para o procedimento de maior valor, paga-se 100%. Para os demais, que são de menores valores, se forem acessados pela mesma via, paga-se 50%, ou seja, o prestador cobra 100% do primeiro procedimento de maior valor, 50% para os demais, quando observada a via de acesso sendo única. E uma observação também, quando esse outro procedimento não fizer parte do ato principal, que aí entra aquela questão do procedimento excludente. Isso também vale para o anestesista, tá? De igual forma, vias distintas, 100% para o primeiro procedimento, ou seja, para o procedimento de maior valor, e 70% para os demais, quando a via de acesso não for a mesma, tá? Segue a mesma regrinha de cobrança dos honorários do cirurgião, tá bom, gente? Não tem muito mistério quando a gente fala de via de acesso, seja para cirurgião ou para o profissional anestesista. Tem um detalhezinho, gente, aqui na cobrança do anestesista que diz o seguinte, ó. Para os portes 7 e 8, ou naquelas cirurgias que requerem a utilização da circulação extracorpórea. Circulação extracorpórea, gente, quando existe a necessidade da utilização de alguns tubos, aparelhos, drenos que permitem que essa circulação do paciente aconteça fora do organismo, tá? E aí isso permite que o cirurgião trabalhe com mais intensidade num determinado órgão vital. Então o paciente continua tendo todas as suas funções vitais, só que a circulação está fora do corpo dele, é a circulação extracorpórea. Isso acontece normalmente em cirurgias cardíacas, né? Revascularização do miocárdio, normalmente acontece, é utilizada a circulação extracorpórea. Então, quando os portes de 7 a 8, as cirurgias em que acontece a questão da circulação extracorpórea, cirurgias em neonatologia, cirurgias em gastroplastias para obesidade mórbida, nessas cirurgias, gente, é permitido o anestesista, o profissional principal, solicitar um outro profissional anestesista para acompanhá-lo no momento dessa cirurgia, ou seja, o anestesista terá um auxiliar. E para esse auxiliar será pago 30% do valor principal desse profissional anestesista, o primeiro profissional, que é o profissional que está atuando lá como profissional principal. Ele chama um outro profissional e esse outro profissional vai atuar como um auxiliar e vai receber 30% dos valores que serão pagos a esse primeiro profissional, tá? Então, nessas situações, é permitido a solicitação desse profissional. O prestador tem que ficar atento para não perder dinheiro, tá bom? E os atos anestésicos, gente, os portes anestésicos, eles se referem exclusivamente à intervenção pessoal do profissional. É livre de qualquer despesa. Nenhum custo, nenhuma despesa que acontece, nem calça soldado, nem oxigênio, nem catéter, nada. Tudo que tiver como despesa na sala do centro cirúrgico não faz parte, tá? Desse procedimento anestésico, desse porte anestésico.
Esse porte anestésico é exclusivo para o profissional. Nele não está incluso nenhuma despesa. Tá bom, gente? Nos procedimentos terapêuticos e diagnósticos, inclusive aqueles do capítulo 4, gente, quando houver a necessidade do concurso do anestesiologista, aplicam-se as regras do item 6.2 das instruções gerais da CBHPM. E o que diz o item 6.2 das instruções gerais? Ele fala sobre aquela questão da acomodação, ou seja, quando o paciente tem direito na acomodação dele, apartamento ou quarto, o valor desse profissional, do honorário desse profissional, ele é dobrado. Ou seja, para os portes anestésicos, inclusive os do capítulo 4, eu vou colocar para vocês aqui os do capítulo 4, para vocês lembrarem. Os procedimentos do capítulo 4 são procedimentos diagnósticos e terapêuticos, gente. Um detalhe é que lá nas instruções gerais, no item 6.2, para o profissional cirurgião, ele diz, excluindo-se os procedimentos no capítulo 4. Para o anestesista, ele diz, inclusive os procedimentos que constam no capítulo 4. Ou seja, sempre que o paciente estiver internado e for chamado um determinado profissional para participar de procedimentos, acompanhar esses procedimentos, ainda que sejam diagnósticos e terapêuticos, quando esse paciente tiver direito à acomodação, apartamento ou quarto, o valor desses honorários serão dobrados, tá? Os valores desses honorários serão dobrados, tá bom, gente? A anestesia, ela se estende também para procedimentos diagnósticos, como tomografia e ressonância. Para esses procedimentos, gente, a anestesia para os exames de tomografia computadorizada, ela sempre utiliza o porte 2. É uma codificação específica, que é o 3160-2274. Isso equivale ao porte 2 e é específico para a tomografia. Ele diz o seguinte, toda vez que houver mais de um procedimento, ou seja, anestesia para exame de tomografia computadorizada, deve ser aplicada igual quantidade de exames de tomografias realizados, seguindo o item 6 das instruções gerais específicas para anestesiologia. Ou seja, se você faz duas tomografias, você não vai cobrar uma única anestesia, você vai cobrar 100% de uma anestesia, de uma tomografia, e 70% para a outra, tá? A mesma regra vale para a ressonância. O porte específico para o código que define a anestesia para ressonância é o porte 3, e a regra é exatamente a mesma. O paciente realizando duas ressonâncias, imagina a ressonância de mama, a ressonância de pelve, o paciente deve ser cobrado duas anestesias, dois valores para anestesias, 100% de um e 70% para o outro. E ainda tem mais um detalhe, gente, que a tabela diz nas regras. Além do previsto no item, né, nesse que a gente acabou de falar, terá um acréscimo de 30% quando a anestesia for realizada em crianças com idade até 12 anos ou idosos, igual ou acima de 65 anos. Vocês sabiam disso? Quem aqui sabia desse detalhe, gente? Quem tem clínica de imagem e sabia que quando o paciente tem até 12 anos de idade ou a partir dos 65 anos, você já pode acrescentar o valor desses procedimentos 30%. Dificilmente as clínicas aplicam, né? O que a gente observa com muita frequência, inclusive nos prestadores, é achar que uma única anestesia, um único porte, vai valer para todos os procedimentos que estão acontecendo. Não, o paciente já está anestesiado, né? O paciente já está anestesiado, por que eu vou cobrar duas anestesias? Porque é esperado que você cobre. Esse profissional deve ser valorado dessa forma. Os portes devem ser valorados dessa forma. E não esqueça que você vai fazer o repasse médico depois também. E os profissionais médicos estão cada vez mais instruídos. Então, deve conhecer as regras para cobrar direitinho e não perder dinheiro, tá, gente? Então, as regras para a cobrança de anestesia são basicamente essas. São semelhantes às regras dos portes cirúrgicos, com alguns detalhes a mais, algumas regrinhas a mais, mas eles se definem dessa forma, tá? É sempre bom observar tanto as regras para os procedimentos cirúrgicos quanto para os procedimentos diagnósticos e terapêuticos, que são os do capítulo 4 da tabela. Tá bom, gente? Então, sobre a anestesia,
É basicamente isso. Sobre a valoração dos portes anestésicos, funciona dessa forma, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém entrou agora? Alguém quer saber alguma coisa mais sobre anestesia? Ficou claro? Quem tá aqui comigo ainda? Diz pra mim quem tá aqui, me dá um oi. Vanessa acabou de entrar. Gente, é isso, tá? Sobre anestesia, esse é o assunto básico e resumido, mas que é o que diz a tabela, tá? As instruções gerais da CBHPM dizem isso. Agora, você precisa observar o seu contrato, se o teu contrato, sim, prevê tudo que está na tabela, tá? Uma coisa importante para ser dita também, gente, é que se no teu contrato está definindo a tabela que você vai trabalhar e não está dizendo nenhuma, não está pondo nenhuma observação, as regras que você vai utilizar são as regras que foram definidas na tabela que você contratualizou, tá? Exceto se no teu contrato disser algo diferente disso e você precisa ler para aceitar ou não, tá? Repete, por favor, sobre o acréscimo de 30%. Carla, então, sobre o acréscimo de 30%, a tabela diz o seguinte: crianças com idade até 12 anos ou idosos igual ou acima de 65 anos, ao valor tanto do porte 2, quando for tomografia, quanto do porte 3, quando for ressonância, você aplica 30% sobre o valor desse porte que você vai cobrar como anestesia. Entendeu? Para todos os procedimentos realizados naquele momento. É assim que funciona. Os 30% é sobre isso, em relação aos exames. Tá lá nas instruções gerais do anestesiologista. Quando você for ver isso, você olha nas instruções gerais do anestesiologista, porque são instruções distintas, tá? As instruções gerais da tabela, ela não traz as regras de anestesia. Ela só traz o geral mesmo. Mas tem, devido a esses detalhes, tudo isso que a gente conversou agora, então a tabela, a Associação Médica Brasileira preferiu definir, estabelecer essas orientações de acordo com cada capítulo, tá bom? Vera, obrigada. Então, gente, é isso aí. Ficou claro, Carla? Você entendeu? Carla falou sobre os 30% da tomografia e da ressonância. Gente, é isso, tá? Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ah, tá, Carla, você entendeu. Então, tá bom, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Imagina, Carla, tô sempre por aqui. Prazer estar aqui com vocês, tá? Eu acredito que amanhã pela manhã deva ter outra live, não tenho certeza, vou confirmar aqui. Mas a gente, imagina, Carla, você vai ficar melhor. Mas a gente pretende fazer uma outra live amanhã pela manhã, tá? Mas se isso se concretizar, a gente vai deixar aqui um story falando sobre isso, tá bom? Beijão, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. E fiquem sempre à vontade. Vocês sabem como me encontrar. Um abração. Fiquem com Deus.